Bom dia pessoal e Kirito Uzumaki Fanfics apresentando Fate Stay Night. Crônicas do Caos capítulo 4. Então deixa seu like e sua inscrição para ser sempre notificado dos novos vídeos e de uma olhada na aba comunidade, onde tem as votações nas escolhas das próximas fanfics e enquetes com perguntas. Me sigam em meus perfis de criador que estão tanto no site Fanfiction e Wattpad, os links estão na descrição. Capítulo 4. Parentes. Residência Emilia. Calma, Shirou, calma. Naruto disse guiando o garoto para dentro. Eu a peguei. Olha, ela está bem. Shirou disse enquanto carregava o corpo inconsciente de Sakura em seus braços. Shirou, eu carrego sua tia nos braços há muitos anos. Então eu sei quando você está fazendo algo errado, disse Naruto em tom de repreensão. Como estou fazendo errado? Shirou perguntou quando Naruto correu ao seu lado e colocou a mão na cabeça de Sakura. Você realmente quer fazer essa pergunta? Ele perguntou, impedindo que a cabeça de Sakura batesse nas paredes várias vezes. Ajudaria se você não estivesse tão perto me deixando nervoso, disse Shirou. Você está dificultando ainda mais as coisas. Olha, meu tio Arlequim não tem dificuldade em carregar a esposa por aí, disse Naruto, apontando para Kim, que voava com Diane nos braços. Shirou suspirou e continuou a entrar. Apesar de receber olhares insatisfeitos de seu parente durante todo o caminho, quase batendo na cabeça da pobre flor de cerejeira algumas vezes, eles ouviram alguém trabalhando na cozinha, preparando algo. A tia Semiramis está tramando alguma coisa? Perguntou Shirou. Não pode ser, mesmo com o conhecimento do mundo moderno, Semiramis nunca foi do tipo que preparava uma refeição deliciosa. Nem para si mesma nem para as crianças. Naruto respondeu, imaginando o que estava acontecendo. Ah, então deve ser um dos seus pais, disse Shirou. Bem, que estava logo atrás deles, imediatamente arregalou os olhos. Naruto. Um deles está atrás da cozinha. Gritou ele antes de correr para a sala de jantar. Ele sabe que não usamos sapatos dentro de casa, certo? Perguntou Shirou. Enquanto isso, Naruto refletia sobre algo. Além de Shirou, apenas Sakura e ele eram os cozinheiros da casa. Ban tem grande habilidade, mas chegou hoje, deixando apenas seus pais. Elizabeth era tonta e desajeitada, desenvolvendo habilidades apenas em limpeza e tarefas domésticas. Isso deixa Meliodas, cujo trabalho na cozinha, ninguém toque nessa comida. Naruto gritou e entrou correndo. Ao chegar à sala de jantar, viu Meliodas lhe entregar um prato de comida no formato daquele porco de antigamente. Qual era o nome dele? Passarinho? Pavão? Falcão? Gavião? Seu nome era Gavião. E para minha nora? Eu lhe entrego esta obra-prima, disse Meliodas. Obrigada, Meliodas, disse Semiramis, agradecida. Ah, pode me chamar de pai, disse Meliodas. Naruto ficou horrorizado com a visão e começou a atacar sua esposa. Semi não. Meu pai não sabe a diferença entre comida cozida e um pedaço de casca de árvore no pântano. Ele disse enquanto a derrubava. Naruto, o que deu em você? Perguntou Semiramis. Ei, melhorei. Meliodas reclamou antes de ser agarrado por Ban uma chave de braço. Duvido. Disse Ban. Shirou chegou e colocou Sakura cuidadosamente no chão antes de notar a pequena estátua de Havok. Enquanto todos discutiam sobre a comida, Shirou decidiu se servir antes de começar a espumar lentamente pela boca. Shirou, você está bem? Perguntou Semiramis. Ele comeu a comida. Ban gritou enquanto todos se abaixavam. Shirou de repente cuspiu a comida, destruindo boa parte da cozinha. Semiramis pareceu horrorizada com o que saiu da boca de Shirou. Ele ia me dar isso? Perguntou Semiramis. É melhor manter meu pai longe da cozinha, permanentemente. Naruto disse, ajudando sua esposa a se levantar. Ei, não tinha um bebê aqui antes de irmos? Ban perguntou, soltando Meliodas. Ah, elas estão com Elizabeth e Eline lá fora, respondeu Meliodas. Vou dar uma olhada neles, disse Naruto, saindo. Enquanto isso, Shirou estava no chão se contorcendo, enquanto Saber e Rin faziam o possível para estabilizá-lo. Asher, por sua vez, removeu rapidamente todas as bandagens, para desgosto de Rin.
No entanto, Saber conseguiu puxar um tanque de oxigênio do nada e colocou a máscara sobre o rosto de Shirou, acalmando um pouco. Precisa de mais tempero, disse Meliodas, voltando para a cozinha e sendo arrastado de volta pela gola. Ah, não, não. Você vai ficar aqui ele olhou para Shirou, que provavelmente estava em coma. Fique aqui e fique quieta, disse Ban. Desculpe, Ban. Perguntou Arthur, recebendo um aceno de cabeça. São só vocês 6 que estão vindo ou tem mais? Perguntou. Acho que depois de nós restará apenas Merlin e provavelmente Govter, já que nosso outro membro, Escanor, faleceu. Ban respondeu. Sobre Merlin, como eles são? Arthur perguntou. Ela é meio, sei lá. Excêntrica? Não, não excêntrica, curiosa é provavelmente uma palavra melhor. Ela sempre gostou de usar as pessoas como cobaias para obter conhecimento. Droga, ela me impediu de destruir o cadáver de um demônio cinza porque queria estudar a raça. Ban explicou. Arthur assentiu com a informação enquanto Saber ouvia, imaginando que tipo de pessoa Merlin seria e quão poderosa ela seria em comparação com seu Merlin ou qualquer outro servo da classe conjuradora. Só o tempo diria. Sabe, acho hilário termos vindo aqui para verificar o estado da Sakura. E ainda assim estamos ajudando a Emilia, que está com uma intoxicação alimentar grave, disse Archer, fazendo com que todos se lembrassem de suas prioridades. Rin olhou para Sakura, que respirava fundo enquanto dormia. Por algum motivo, só de vê-la agora, em seu estado atual, sentiu uma pontada no coração. Passando por cima de Shirou, ela caminhou até a garota chamada Flor de Cerejeira. Ao examinar seus ferimentos, viu alguns hematomas e arranhões, mas o que realmente chamou sua atenção foi o laço em sua cabeça. Ela ainda tem aquele arco que eu dei a ela, pensou Rin enquanto esfregava a mão de Sakura. Irmã mais velha, me ajude. Rin, onde você está? Mamãe. Papai. Rin. Me salvem. Rin. 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 A maga saiu de seus devaneios e viu Naruto a encarando com o rosto a alguns centímetros de distância. Você vai transformar este aqui em uma múmia também? Perguntou ele. Rin lançou um olhar furioso e tentou dar um tapa em Naruto, mas ele recuou. Muito devagar, disse ele, deixando-a furiosa. Por que você está me chamando pelo meu primeiro nome como se fôssemos amigas? Ela perguntou. Porque ainda tem o choque cultural e a maioria das pessoas no mundo se refere aos outros pelo primeiro nome. Às vezes, sobrenomes são gírias ou de alguém com status mais elevado. Naruto respondeu, esperando que ela entendesse. O quê? Rin perguntou. Você não tem prestado atenção na minha aula, não é? Aposto que aquele Shinji tem notas melhores que as suas, provocou Naruto, quase levando um tapa. Como se eu fosse ficar atrás de Matou. Rin disse. Então preste atenção, Tosaka. Naruto praticamente gritou na cara dela. Rin limpou lentamente o que parecia ser saliva na bochecha antes de lançar olhares furiosos em seu mestre/servo inimigo. Ah, como ela desejava que Archer pudesse simplesmente enfiar uma flecha na própria testa idiota. Ele só serviu como um obstáculo para suas ambições e buscas. Tosaka, não é bom ficar com essa cara feia. Aprenda com a Sakura, ela parece em paz e já conquistou o coração de Shirou. Naruto disse, fazendo Shirou acordar da última parte. De qualquer forma, preciso acomodar minha família e trabalhar na arrumação de mais quartos. Tio-ban, você é o responsável por ajudar Shirou com o jantar enquanto eu estiver fora. Ele disse. Certo, o que diabos vocês comem? Parecem vegetais e peixe cru, disse Ban, vasculhando a geladeira de Shirou. Então, de repente, uma luz brilhante apareceu do lado de fora, junto com o som de uma gota. Naruto, acho que Merlin está aqui. Meliodas gritou antes de correr para fora. Se tiverem perguntas, perguntem à própria mulher, disse Ban Arthur antes de correr para se juntar ao resto do grupo. Naruto conseguiu voltar fazendo malabarismos com algumas chaves de formatos estranhos na mão. Eba, a tia voltou. Ele disse em um tom infantil, fazendo todo mundo suar.
Acho que ele está muito animado para conhecer seus parentes, disse Semiramis enquanto se juntava a todos, deixando Rin, Archer e Sakura para trás. Você não quer conhecer o maior mago que existe, Rin? Perguntou Archer. Daqui a pouco, Archer. Preciso me certificar de que Sakura está bem. Rin disse, escondendo suas verdadeiras intenções. Shirou, por sua vez, ainda estava na porta, observando os três, sem conseguir ver o olhar que Rin lançava para Sakura. Era desconcertante e estranho. Esta era uma daquelas ocasiões em que não se podia zombar de Shirou por ser obtuso com as mulheres. A questão era que ele não sabia sobre o relacionamento secreto entre as duas garotas. Fora, enquanto todos cercavam o círculo de transmutação, as duas luzes apareceram na forma de duas pessoas antes de revelar um garoto de cabelos rosados com óculos e alguém usando uma capa cobrindo o rosto e o corpo. O garoto de cabelos rosados inclinou a cabeça, olhando ao redor. Ele podia ver seus companheiros Meliodas, Ben, King e Diane, juntamente com Elizabeth e Eline, que cuidavam de um bebê com cauda. Não é uma reunião alegre? Perguntou uma voz feminina vinda da capa. Ei, Merlin, ei, Goviter, vocês não acreditariam na história que meu filho tem para vocês, disse Meliodas, caminhando até eles. Capitão, que lugar é esse? E como isso envolve Naruto? Perguntou Merlin, abaixando o capuz e revelando seu cabelo preto curto e olhos dourados. Tão diferente do meu Merlin, pensaram Arthur e Saber. Todos estão aqui. Houve outro ataque demoníaco? Perguntou Goviter. Mais ou menos, acho que um Naruto deveria te explicar. Ainda é confuso de entender. Meliodas respondeu quando de repente, tia Merlin. Naruto saltou do nada e atacou Merlin. Naruto. Ela perguntou, recuando. Naruto, você é tão grande. Ela disse com os olhos arregalados. É mesmo? Perguntou Meliodas. Capitão, ele é seu filho. Como você não percebeu isso? Gritou Ban. Achei que fosse um corte de cabelo, respondeu Meliodas. Tia, eu senti mais a sua falta depois dos meus pais. Naruto disse deitando a cabeça no peito de Merlin. Naruto, a tia precisa que você dê espaço a ela. Você está muito maior e mais pesado do que antes. Disse Merlin, sem fôlego. Por que Naruto está agindo como uma criança? Saber perguntou a Elizabeth. Porque ela é madrinha dele e gostaria de brincar e aprender magia com ela antes que ele fosse selado. Elizabeth respondeu alegremente. Saber apenas observou Naruto ajudar Merlin a se levantar antes de abraçá-la novamente. Ela se perguntava como o cavaleiro reagiria a dois Arthur Pendragons. Acho melhor eu explicar isso aqui, já que Shirou não tem mais espaço. Além disso, fui interrompido fazendo meu trabalho, disse Naruto, revelando suas chaves. Ainda aperfeiçoando essa magia, Naruto? Perguntou Merlin. Com certeza, tia. Naruto disse antes de explicar sua história. Meia hora depois. E é aí que estamos hoje. E estou feliz por ter me reunido com minha família extensa. Naruto disse beijando Semiramis e o bebê Shirou. Essa foi uma história interessante, disse Goviter com sua voz monótona. Então, você poderia gentilmente revelar o inseto para mim? Eu não me importaria de começar com isso primeiro, disse Merlin. Naruto assentiu e revelou um orbe contendo as criaturas semelhantes a vermes. Merlin as inspecionou antes de pegar o orbe para si. Vou tomar a liberdade de estudar esses parasitas. Você tem um espaço para eu trabalhar? Perguntou Merlin. Naruto respondeu, revelando várias chaves em sua mão enquanto um mecanismo de fechadura surgia no ar. Analisando suas combinações, uma pequena porta de madeira surgiu. Ao abri-la, Naruto revelou uma grande sala com uma mesa vazia cercada por uma pequena biblioteca e outras ferramentas úteis. Vai servir, disse Merlin, recebendo uma chave e fechando a porta. Por enquanto, acho que devo me instalar primeiro antes de me isolar, disse ela, guardando o orbe. Tudo bem, acho que vou começar a preparar o jantar mais cedo, disse Naruto voltando para dentro.
Mais tarde naquela noite, Sakura ainda estava inconsciente e deitada na cama de Shirou, mas o que Naruto e Elizabeth conseguiram perceber foi que Sakura estava pronta para acordar a qualquer momento. Agora, a única outra coisa com que precisavam se preocupar era com Taiga, já que ela sempre a visitava durante esse período, e Naruto duvidava que Goveter tivesse paciência ou inteligência para colocar falsas memórias em Taiga, enganando-a e fazendo-a pensar que todos se conheceram sem deixar nenhuma discrepância. Então, Naruto foi direto criar mais espaços abertos com futons para todos acessarem. Assim, tendo resolvido o problema com o espaço, Naruto voltou sua atenção para a reportagem sobre o ataque à escola. Era bastante perturbador, na verdade. Não havia testemunhas ou relatos de qualquer tipo relacionados ao ataque demoníaco. O âncora relatou que se tratava de uma série aleatória de terremotos e tremores, visto que eram comuns no país. Não havia nenhuma evidência de qualquer tipo mencionando o ataque. Não havia câmeras ou alguém lá para pelo menos mencioná-los, mesmo que fosse apenas um boato. Era estranho, para dizer o mínimo. Por enquanto, tudo que ele podia fazer era esperar que a ajuda da família de sua primeira vida fosse suficiente. Enquanto isso, ele aproveitava a paz. Um pouco antes de Taiga aparecer, todos se divertiam. Merlin se divertia brincando com as duas contrapartes de Arthur Pendragon. O pequeno Gil ganhou o apelido de Gilgamesh em memória do Cavaleiro de Meliodas, mas começou a se abrir e a soar menos arrogante. Goveter tentava entender o que era uma televisão. Diane, King e Eline brincavam com o bebê Shirou, que recentemente descobriu seu próprio rabo e tentou persegui-lo. Ben, de alguma forma, convenceu Archer a ser seu companheiro de bebida, deixando os dois no chão e bêbados. Restavam Shirou e Rin ainda vigiando Sakura. Pedindo licença, ele foi verificar a dupla. Apenas para ver Shirou abrindo a porta e encontrando seu olhar. Ei, tio, Sakura acordou, então vou pegar alguma comida para ela, disse Shirou, recebendo um aceno de cabeça como resposta. Olhando para dentro, Naruto pôde ver Sakura olhando para o teto enquanto Rin desviava o olhar com os braços cruzados. Quase como se os dois se odiassem e estivessem tentando evitar a socialização. Com suas habilidades sensoriais, ele conseguia sentir o medo e a hesitação de Sakura. Enquanto Rin demonstrava hesitação e falsa ignorância. Esses dois já se conheceram. Se sim, por que estão agindo dessa maneira? Então, como está minha futura sobrinha? Naruto perguntou a ninguém em particular, esperando alguma resposta de nenhum dos dois. Em vez disso, as duas garotas coraram. Com quem vocês estão falando? Perguntou Rin. Para a futura senhora Emilia, é claro. Naruto disse com uma cara séria, fazendo os dois corarem. Talvez. Também insultado. Naruto dispensou o comentário e se virou para Sakura. Como você está, Sakura? Você está se sentindo bem? Perguntou ele com um sorriso amigável. Sakura sorriu de volta. Um pouco tonta. O que aconteceu na escola? Ela perguntou. Um terremoto, dos piores, Naruto mentiu, sem que ela percebesse. Ah, e Shirou carregou você até em casa também, acrescentou. Antes que ela pudesse responder, Naruto decidiu bancar o comediante desprezível. Sem camisa, concluiu. Sakura ficou vermelha escura, lembrando Naruto daquela garota Hyuga. Ele fez isso? Ela perguntou. E, eu tive que ajudar a carregar a Rin também, já que o nariz dela estava sangrando de tanto olhar para os músculos dele. Naruto respondeu. Rin também ficou vermelha, mas um vermelho de raiva. Eu não fiz nada disso. Professor idiota. Ela gritou batendo o pé. Você só está dizendo isso porque corre o risco de falhar, Naruto provocou. Eu não sou. Rin argumentou. Rin, fale mais baixo. Temos um paciente doente. Naruto repreendeu, fazendo Rin ficar furiosa enquanto Sakura ria. Shirou entrou e viu Rin ainda olhando para o outro lado e Sakura parecendo melhor. Há algo errado. Ele perguntou. Sakura e Rin estavam tendo uma conversa agradável e eu estava sendo um bom mediador. Naruto mentiu enganando Shirou. Ah, do que se tratava? Perguntou Shirou. Mal consigo entender minha esposa.
Tudo o que faço é concordar com a cabeça e concordar com tudo o que ela diz. Naruto respondeu, fazendo Shirou ficar como uma expressão de culpa, quase derrubando o prato em suas mãos. E você me chama de idiota, respondeu Shirou. De qualquer forma, vou deixar vocês com 3. Naruto disse, saindo e fechando a porta atrás de si. Então ele viu Asher cambaleando em sua direção. Provavelmente embriagado por causa de toda a bebida que Ban o forçou a beber. Ei, você tem que ficar longe do meu mestre. Eu não gosto quando você me envergonha, RS. Tá me pegando. Asher balbuciou, dando um soco em Naruto. Só para cair no peito do homem e ser abraçado. Eu te amo, Pepa. Ele terminou de abraçá-lo antes de adormecer. Tradução. Fique longe da minha mestra. Eu não gosto quando você a envergonha. Você me entende? Eu te amo, vovô. Naruto sentiu-se confuso e constrangido com o espírito heróico agarrado a ele. Não se sentia melhor por cheirar a uma tigela de chili feito com ácido. Levantando a cabeça, percebeu que o homem estava perdendo a consciência. Batendo em seu rosto algumas vezes, Asher abriu brevemente os olhos, revelando um deles ficando laranja. Curioso, abriu as pálpebras de Asher e viu que a esclera do olho estava laranja e sua córnea substituída por um trícele amarelo. Puta merda! Naruto disse antes que o olho piscasse algumas vezes até retornar à cor original. Naruto balançou a cabeça, levantou o braço de Asher e o levou de volta para a sala de jantar. Rin tem algumas explicações a dar, e Asher também, mesmo que tenha que ameaçá-los com algo pior. Uma nota baixa na aula. No dia seguinte, na escola, as coisas pareciam normais quando Shirou decidiu ir com Sakura para a escola. No entanto, desta vez, sentiu uma sensação repentina de aconchego. Não aquela que se sente por fazer uma boa ação ou por conviver com alguém com quem se gosta. Quase como se sentisse intenções positivas direcionadas a ele. Como se Sakura estivesse lhe dizendo o que estava sentindo sem dizer nada ou dar-lhe qualquer sinal de que ele perceberia. Ele não conseguia ignorar ou ignorar. Mas é tão bom. Como se ele não quisesse que essa sensação fosse embora. E ficou ainda mais forte quando ele percebeu que sua mão estava entrelaçada dela. S-senpai, Sakura guinchou. Sakura, Shirou parou de falar antes de puxá-la para perto. Sakura se sentiu paralisada quando Shirou começou a puxá-la para um abraço. Parecia estranho e todos os seus instintos lhe diziam para fugir e nunca olhar para trás. De repente, sentiu mãos suaves puxando-a com uma força suave, empurrando-a para mais perto. Sakura estava em pânico interno, mas quando se deu conta, algo lhe dizia que estava tudo bem. Ela estava segura e ninguém iria machucá-la. Shirou estava ali e a protegeria. Naruto estacionou seu helicóptero e notou a cena. Foi então que sentiu orgulho de sua descendente. Não só estava se aproximando da mulher que o amava, como também estava desbloqueando um dos próximos estágios da linhagem da deusa. Mesmo de onde estava, conseguia sentir Shirou exibindo seu poder, o que era um pouco demais para todos os outros, fazendo-o se virar e ir embora. No entanto, este belo momento estava prestes a ser arruinado quando seus olhos se voltaram para Shinji. Shinji era o irmão adotivo mais velho de Sakura. Pelo que Shirou disse a Naruto, ele era um bastardo com status e o usava para perseguir garotas. Além disso, Shirou acha que Shinji estava abusando de Sakura. Não havia provas e Sakura estava com muito medo de falar, então Naruto não podia fazer muito como professor. Mesmo que Shinji se achasse um sujeito incrível que poderia se safar com seus abusos e assédios a outros alunos, Naruto não o deixaria estragar aquele momento. Sentindo as intenções do garoto matou de arrancar Sakura da sua felicidade, Naruto manteve o capacete, escondendo a marca de maldição que se formava em seu rosto, e olhou para Shinji, fazendo parar no lugar. Durante todo aquele momento, Shinji sentiu como se seu corpo estivesse lentamente se transformando em gelo devido ao medo que sentia. Quase como se estivesse prestes a ser dilacerado a um menor gesto, como respirar. Para piorar, a marca só o atingia. Todos ignoravam a paralisia de Shinji e Emilia, que abraçava a irmã.
Enquanto o casal em potencial desfrutava da felicidade, Shinji ficou preso onde estava, sentindo a morte logo atrás dele, pronta para enviar sua alma para o submundo, onde ele pertencia. Foi então que ouviu uma voz que ele só podia presumir que pertencia ao próprio anjo da morte. Você não causará tantos problemas. Se eu descobrir que você está machucando a garota ou o garoto que ela ama, eu acabarei com sua vida no estalar de dedos, disse a voz em sua cabeça. Então, por um breve momento, a morte o libertou, dando-lhe a chance de correr para dentro e escapar do seu destino. Naruto sorriu e olhou para a dupla, que não percebeu nada. Sakura se afastou e lhe deu um beijo na bochecha, fazendo Shirou corar. Obrigada, senpai. Sakura disse segurando sua mão. Sakura, quando quiser. Shirou disse alegremente enquanto os dois se aproximavam. Naruto recolheu sua marca de maldição e removeu o capacete antes de subir para sua sala de aula. Se Shirou chegasse tão longe com mulheres e seus poderes, ele só conseguia imaginar o orgulho que sentiria ao ver Arthur. Dentro da escola 5 minutos depois. Droga, Arthur. Pensou Naruto enquanto olhava para seu outro descendente, decepcionado. Há apenas 1 minuto, o adolescente loiro estava cuidando da própria vida até que fez uma curva desajeitada e acidentalmente esbarrou em uma pobre aluna do 3º ano. Ele apenas observou os óculos da garota caírem ao pousar em seu peito. Naruto não precisava de suas habilidades sensoriais para saber que Arthur levaria um belo tapa na cara. Então, tudo que lhe restava fazer era esperar e interromper o jogo, dependendo da intensidade da surra. Arthur, por sua vez, sentiu como se tivesse colidido com algo, e a sensação só piorou, como se alguém literalmente compartilhasse a própria dor. Era difícil de descrever, como aqueles momentos em que você bate em um objeto inanimado e ainda se machuca, só que a dor pertencia ao objeto. Olhando para o peito, ele notou uma garota de aparência mais velha segurando a testa de dor. Arthur imediatamente percebeu seu erro. Ah, me desculpe. Eu não queria te machucar. Deixa eu te ajudar a levantar, disse Arthur, ajudando os veteranos a se levantarem. Não, está tudo bem. Eu só não prestei atenção para onde estava indo, disseram os veteranos com um certo nervosismo. Arthur rapidamente ajudou a garota a se levantar e cuidadosamente pegou seus óculos antes de notar seus vibrantes olhos azuis. O quê? Perguntou a menina. Nada, seus olhos, Arthur começou, mas foi interrompido. Há algo errado com eles? Perguntou a menina, sentindo-se insegura. Não, eles são só muito bonitos. Arthur parou de falar, fazendo os dois corarem. A propósito, aqui estão seus óculos, senhorita? Perguntou ele. Sou Ayaka Sajou, uma aluna do 3º ano, ela respondeu enquanto colocava os óculos. Sou Arthur Namikaze, aluno do 2º ano, respondeu Arthur. Ayaka assentiu enquanto sentia o tom rosado ainda em seu rosto. Prazer em conhecê-lo, Namikaze. Já estou indo, disse ela. Arthur, por sua vez, sentiu como se uma emoção calorosa o tivesse atingido e grudado em si, enquanto suas próprias emoções permaneciam dentro dele. Ao se virar com uma cara de bobo, viu seu avô decepcionado olhando para ele. Isso foi lamentável, você dá má fama aos solteiros. Naruto disse fazendo Arthur suar. Eu consegui o nome dela e ela não me deu um tapa, então são 2 vitórias, respondeu Arthur. Chutar uma bola de futebol na rede do seu próprio time também é. É uma vitória para o inimigo, disse Naruto, cruzando os braços. Tio, não entendo por que você está me repreendendo, disse Arthur. Siga-me, Arthur, disse Naruto, gesticulando para que ele o seguisse. Arthur seguiu Naruto escada acima até apontar para Shirou, que estava abraçando Sakura. Veja só, isso é tato. Nosso próprio descendente tem mais classe que você, disse Naruto. Arthur estava perturbado com a ideia de Shirou ser neto distante de Mordred, pois essa seria a única maneira de sua linhagem continuar. Isso, Ignevere, era outra história para explicar, e era uma dor de cabeça demais para entrar em detalhes. Shirou se afastou de Sakura e notou Naruto e Arthur esperando por ele. Algo errado? Ele perguntou. Me diga, Shirou. Me diga o que há de errado com Arthur.
Naruto pediu, recebendo um olhar estranho. Ele é gêmeo do saber de outra época. Shirou perguntou. Não é isso, olha o que aconteceu. Naruto então continuou explicando o que aconteceu entre Ayaka e Arthur. Parece tudo bem. Quer dizer, foi só um encontro único, respondeu Shirou. O quê? Você me decepcionou, Shirou. Se não fosse pela sua linhagem, Sakura teria te abandonado e eu não teria precisado assustar Shinji com minhas intenções demoníacas. Naruto disse com um tom irritado. Você está me dando um sermão sobre usar meus poderes de forma errada? Eu esperava que isso viesse de Tosaka. Logo ele, disse Shirou, com o rosto chocado. Ah, agora você está pensando em outras garotas? Que pena. Naruto respondeu balançando a cabeça. Você tem um ancestral com personalidade bipolar, disse Arthur, imaginando o que havia de errado com ele. Juro que vou renegar vocês dois e adotar saber. Naruto disse antes de virar a cabeça em uma determinada direção. Por favor, não me envolva, disse saber. Shirou olhou para seus selos de comando. Com um selo de comando, eu quero que você, Shirou não. Para, não use. Para. Shirou. Tudo bem. Shirou desistiu e ouviu seu servo. Naruto balançou a cabeça novamente. E você não tem coragem de lidar com outras mulheres? Disse ele. É isso aí. Saber, você é minha nova filha. Disse ele, arrastando-a enquanto ela estava em sua forma astral, fazendo-a deslizar no chão. Eu nunca concordei com isso. Ela disse chorando lágrimas de ânime enquanto Naruto a arrastava para a aula. Ele está falando sério? Shirou perguntou. Pelo menos sabemos que ele se importa, disse Arthur, tentando ser otimista. Então, o que houve com aquela garota Ayaka? Shirou perguntou por curiosidade. Ela é muito bonita e tem uns lindos olhos azuis. Quem sabe, talvez eu a veja mais tarde, disse Arthur enquanto caminhavam para a sala de aula. Na aula, Taiga chegou cerca de 10 segundos antes do sinal tocar, orgulhosa de seu tempo. É claro que ela começou o dia com anúncios e uma nova surpresa para a turma. E hoje, fomos abençoados com um novo aluno, disse Taiga quando a porta revelou um garoto familiar de cabelo rosa e óculos. Olá a todos, eu sou Govter Chevre. Brilhe. Quase todos riram na última parte. Há algo interessante que você gostaria de dizer sobre você? Perguntou Taiga. Não, estou bem, disse Govter. Ok, então sente-se em qualquer lugar vago que encontrar. Taiga disse enquanto Arthur e Shirou arregalavam os olhos com a aparição repentina de Govter. Claramente, o tio deles tinha pouca fé neles. Por outro lado, os 7 pecados capitais eram bastante fortes, segundo Naruto. Além disso, Ban era capaz de arrancar o coração de um único demônio com um único movimento. Portanto, seria melhor deixar o assunto de lado por enquanto e prestar atenção à aula. Embora Govter, por sua vez, sentisse um certo entusiasmo interior, pois desejava ver como era esse novo mundo. Um pouco mais tarde, na aula seguinte, Govter se juntou a Rin, Shirou e Arthur, onde foram informados com antecedência sobre um novo professor. Rin, sendo a mais inteligente do grupo, já tinha uma ideia da loucura que estava sendo planejada para eles. Dito isso, ouviram a porta de correr se abrir e o clique de um par de saltos. Olhando para frente, viram Merlin exibindo seu sorriso característico, que, por algum motivo, deixou alguns deles desconfortáveis. Embora o resto da turma tenha tido reações mistas. Os homens tinham corações sobre os olhos e tentavam tapar as narinas para evitar que o sangue vazasse. As mulheres, no entanto, sentiam inferioridade e inveja da bela mulher. Imaginem a reação delas se a vissem em seu traje real. Uma capa cobrindo parte do seio, um par de botas e calcinhas expostas para o mundo ver. Desta vez, ela usava um taileur lilás que cobria seus atributos, evitando que os homens morressem devido à perda de sangue. Bom dia, turma. Meu nome é Merlin Sanglier. Vou substituí-los como professor de história pelo resto do ano devido a uma complicação com a professora anterior, a senhora Kazama. Disse Merlin. Shirou então viu Shinji quase cair da mesa com todo o sangue escorrendo do nariz.
Até mesmo a voz suave dela poderia matar os homens. Merlin seria mesmo o pecado da gula. O pecado da luxúria se encaixaria melhor nessa situação. Rin, por sua vez, realmente se interessou em ouvir Merlin. Claro que ele não era fã de Naruto e suas peculiaridades, mas Merlin é sua madrinha e professora até certo ponto. Merlin também é outra encarnação da feiticeira lendária, como aquelas que treinaram Saber e Arthur. Então, no mínimo, ela estava no mesmo nível de suas habilidades. Talvez se ela se comportasse, pudesse pedir a tal mulher para ter aulas de magia. Talvez houvesse algumas vantagens em estar em uma aliança com Shirou. Pouco tempo depois do início da aula, Shirou começou a sentir uma dor repentina no olho. Tentou esfregar o polegar nos cantos do olho para aliviar a dor. A dor piorou e ele sentiu uma pontada e queimação. Ele não conseguia entender ou suportar guardar para si. Senhora Sanglier, tudo bem se eu for à enfermaria? Perguntou Shirou, apertando o olho. Merlin pareceu preocupado por um momento. Claro, Shirou, vá em frente, ela respondeu. Obrigado, disse Shirou enquanto saía. Consultório de enfermagem. Shirou moveu a porta de correr e viu a enfermeira se afastando dele e organizando seus suprimentos. Com licença, senhora. Shirou disse chamando a atenção dela. A mulher virou a cabeça, revelando seus lindos olhos castanhos e longos cabelos azuis. Naruto corou internamente diante da beleza da mulher. Olá, rapaz. Posso ajudar? Ela perguntou. Acho que estou com dor no olho. Parece que está queimando e latejando ao mesmo tempo, respondeu Shirou. A mulher se virou, revelando seu busto, fazendo Shirou corar ainda mais ao vê-la. A mulher, no entanto, não se preocupou, pois estava pensando no tratamento que recebera de Shirou. Sente-se naquele banco ali. Ah, e você pode me dar seu nome para fazer o check-in? Ela perguntou. Shirou é Mia, você é novo, a propósito. Shirou perguntou, esperando não estar se tornando muito pessoal. Comecei na semana passada, respondeu a enfermeira. Quando os dois se sentaram, a enfermeira começou a examinar o olho de Shirou como uma pequena lanterna. Ao inspecioná-lo, notou uma ligeira mudança de cor. A esclera branca começou a escurecer. Provavelmente uma pequena infecção hemorrágica ou algo assim. Shirou, você sente dor em alguma outra parte do corpo? Ou é só no olho? Ela perguntou. Só meu olho, respondeu Shirou. Você tem ficado olhando para uma tela por muito tempo ou muito perto? Ela perguntou. Não, eu não assisto TV tanto quanto antes, respondeu Shirou. Bem, pelo que parece, posso dizer que pode ser um caso grave de olho seco ou alguma inflamação. Vou lhe dar um colírio e recomendo que tome cuidado ao tomar banho, porque parece que está sensível, explicou ela. Shirou assentiu e ficou quieto enquanto a enfermeira voltava com alguns colírios. Fique parado, por favor, pediu a enfermeira. Naturalmente, as coisas correram bem, pois Shirou usou toda a sua força de vontade para manter a pálpebra aberta, deixando a enfermeira com a tarefa fácil de despejar o colírio. O sinal tocou, indicando que Shirou teria que voltar para a aula e buscar sua bolsa. Só que, quando estava prestes a se levantar, sentiu a cadeira estalar ou quebrar de alguma forma, fazendo cair. A enfermeira conseguiu segurá-lo, mas Shirou caiu em uma posição bastante comprometedora. Shirou, por sua vez, não sentiu dor e tentou se levantar, mas sentiu sua mão alcançar algo macio e macio. Ele imediatamente ficou vermelho ao perceber que estava tocando o chão e, em vez disso, sentiu que é uma mulher adulta. Olhando para cima, viu a enfermeira com o rosto vermelho. Sinto muito, eu não queria te agarrar daquele jeito. Shirou disse rapidamente, enquanto a enfermeira estava prestes a desmaiar de vergonha. Então, de repente, a porta se abriu. Ei, Shirou, Naruto entrou com Arthur logo atrás dele segurando a bolsa de Shirou. Os dois pararam e apenas encararam Shirou, que estava com medo demais para se virar para eles, pois estava em cima da enfermeira peituda. Ele só conseguia imaginar como seu tio e parente o olhavam. Shirou, que diabos? Naruto perguntou cruzando os braços. Foi então que a enfermeira recobrou os sentidos. Não liguem para ele.
Ele simplesmente caiu e eu tentei segurá-lo. Disse ela. Shirou desceu rapidamente e a ajudou a se levantar. Sério? Perguntou Naruto. Sim, eu estava dando colírio para ele para aliviar a dor nos olhos e ele caiu do banco, respondeu a enfermeira. Naruto se virou para olhar o banco caído e, sutilmente, usando suas grades, sentiu algo estranho nele. A roda caiu e parece recente também. Me desculpe por duvidar de Shirou. Naruto se desculpou, olhando para o banco por mais um tempo. Shirou suspirou aliviado. De qualquer forma, acho que a dor está diminuindo. Preciso ir para a próxima aula, disse ele. Obrigado pela ajuda, senhorita. Naruto gesticulou para que a enfermeira falasse. Akinijo, ela respondeu. Sou Naruto Namikaze, tio desses dois pirralhos, disse ele, bagunçando os cabelos de Shirou e Arthur, para grande irritação deles. Também vou dar a próxima aula deles, que é em 3 minutos. Rapazes, hora de irem embora. Disse ele, arrastando-os para fora. Eu gosto desses 3, disse Aki enquanto fechava a porta. Aki então suspirou e esfregou as têmporas antes de se virar para o banquinho. Ao pegá-lo, viu o dano e ficou feliz que o professor Namikaze não o tivesse apontado. Pelo visto, a roda foi arrancada com bastante força. Aki estreitou os olhos e encarou o canto da sala, fitando um espaço vazio. Qual de vocês era? Perguntou Aki. Então, de repente, uma garota ruiva, de vestido branco, com as mãos atrás das costas. Aki disse estendendo a mão. A garota ruiva olhou para baixo antes de entregar a ela a roda preta do banco. Você fez isso sozinha? A garota assentiu. Por conta própria. Ela balançou a cabeça. Então quem te mandou fazer isso? A garota apontou para um espaço aberto à sua esquerda. Um garoto de aparência feminina, com longos cabelos rosa presos em uma trança gigante, se manifestou e coçou a nuca timidamente. E então? Perguntou Aki, batendo o pé no chão. Foi ideia do saber. Ele gritou quando de repente um punho o atingiu na cabeça, revelando uma mulher loira de olhos verdes, usando uma armadura pesada. Por quê? Perguntou Aki. Você não viu a mão daquele cara? Ele era claramente um mestre. Eu queria acabar com ele, mas aqueles 2 me impediram, disse ela. Então, em vez de deixar você cometer um assassinato, eu teria dificuldade em encobrir. Você convenceu Berserker e Rider a fazer um aluno cair do banco. Perguntou Aki com decepção na voz. Ei, como você nos disse. Você teve a opção de ficar fora da guerra. Goste ou não, aquele garoto é o inimigo e tem mais com aqueles outros servos do outro dia. Saber explicou. Aki suspirou. Você pode pelo menos evitar tentar matar alguém no meio do dia quando todos estão na escola. Ela perguntou. Tudo bem, murmurou Saber. E vocês dois, disse Aki, apontando para os outros criados. Nada de ajudá-la a tramar um assassinato no meu escritório de novo, disse ela. Certo/HM. Eles disseram/murmuraram. Ótimo. Aki disse se sentindo melhor, embora um pouco preocupado em encontrar Shirou e Mia novamente. Tirando uma das luvas, ela olhou para seus selos de comando, que se espalhavam por todo o braço, formando gavinhas que formavam uma garra na parte de trás do pulso. Aki não gostava da ideia de tratar seus servos como ferramentas, armas ou mesmo escravos, mas em algum momento ela precisaria usá-los para contê-los. Aki só estava fazendo isso para preservar sua própria liberdade e suas escolhas de vida, e pensou que seria melhor com servos em quem pudesse confiar. Tomara que eles estejam dispostos a ouvi-la depois desse quase acidente. Mais tarde naquela noite, a residência em Mia, Arthur, Shirou e Sakura voltaram para casa a pé. Goviter decidiu seguir outro caminho e chegar em casa antes dos meninos para avisar a todos. Restava Naruto, que acabara de sair com Merlin em seu helicóptero. O ruivo só podia presumir que eles estavam voltando para casa primeiro. Tomara que consigam se esconder antes de irem para casa, para evitar que Sakura e, mais tarde, Taiga, se envolvam em tudo isso. Era uma dor de cabeça demais para explicar e um pouco caótico para participar. Assim que chegaram à entrada, ouviram uma grande comoção e o som
Shirou apenas suspirou enquanto se preparava para abrir a porta quando, de repente, ouviu um prato se quebrando. Entrando rapidamente e tirando os sapatos, ficou surpreso ao ver Meliodas batendo na parede. Meliodas não percebeu Shirou no corredor e voltou para onde estava. Shirou então o seguiu e viu a porta para o exterior escancarada. Ao sair, ele viu Elizabeth com suas asas estendidas perseguindo um objeto branco no céu. Shirou, por favor, desça, implorou Elizabeth, perseguindo o objeto branco. Em vez disso, o objeto voou em direção a Shirou e o derrubou ao pousar. Ao ficar cara a cara com a criatura, Shirou viu que parecia ser uma criatura branca e peluda, com 2 chifres e olhos azuis. Honestamente, a criatura era fofa até lhe dar uma lambida viscosa, deixando baba em seu rosto. A criatura logo bocejou e se moveu pelo peito de Shirou antes de adormecer. A/N. Buster Velp do espadachim da destruição, mas com menos características de cabra e menos pernas. O que é isso? Shirou perguntou no sussurro. Esse é seu eu bebê, Shirou. Diane sussurrou. Ele estava apenas rastejando e, de repente, ele entrou naquela coisa, acrescentou King. E nós tentamos pegá-lo a tarde toda, disse Elizabeth, pousando silenciosamente. Shirou apenas encarou a criatura, com os olhos arregalados, enquanto ela dormia silenciosamente em seu peito. Elaine e Elizabeth o moveram cuidadosamente antes de entregar o bebê Shirou para Semiramis. Você sabe que ele é bem fofo só nessa forma, disse Elaine. Semiramis sorriu. Ele é, não é? O que vou fazer com você? Perguntou ela, acariciando seu bebê peludo. Então, de repente, eles ouviram o som de um motor chegando e parando. Merlin e eu chegamos em casa. Naruto gritou de dentro da casa. O bebê Shirou acordou como uma cara feliz. Papai! 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 Ele gritou, escapando das garras de Semiramis e voltando para dentro de casa. Precisamos pegá-lo, disse Govter, que só recentemente começou a perseguir o garoto. Naruto! Semiramis gritou. Você disse alguma coisa, Semi. Por quê? Ah! O que é isso? Naruto gritou. Naruto, distraia-o. Eu vou segurá-lo. Gritou Merlin de dentro da casa. Contra-ataque total. Naruto gritou quando um raio de luz atravessou o telhado da casa de Shirou e acabou voando em direção ao outro lado da cidade. Espero que não seja um espectador inocente, disse Elaine. Não atingiu nenhum espectador inocente. Com Shinji atingiu Shinji. Mestre, você está bem? Perguntou o servo de cabelo rosa, agora usando óculos e um suéter preto. Não, Rider. Eu pareço bem? Perguntou Shinji, com a maior parte do seu corpo em volta em gelo. Rider começou a se levantar. Bem, não posso ficar aqui e deixar você ficar assim, disse ela antes de sair do quarto. Ei, onde você está indo? Venha me ajudar, ordenou Shinji. Espero que isso seja uma boa experiência de aprendizado para o seu mestre, disse Rider, já saindo da sala. De volta com a referência a Emilia. De volta a Naruto, Merlin estava prestes a encapsular o bebê Shirou em um cubo perfeito quando o bebê espirrou. Então, de repente, Naruto se viu segurando o bebê Shirou, que estava rindo como um louco, quer dizer, bebê. Inspecionando o bebê, ele ficou sem palavras, pois não entendia o que tinha acabado de acontecer. Enquanto isso, Arthur nocauteou Sakura novamente, e a pobre garota provavelmente terá um traumatismo craniano, deixando todos livres para andar por aí. Assim, eles explicaram a Naruto sobre a transformação do bebê Shirou e sua aparência de dragão. Naruto fica confuso sobre como um bebê de menos de um ano consegue ativar seus poderes mesmo por acidente. Ok, então pelo que parece, o que quer que tenha causado a transformação do bebê Shirou só pode ser revertido quando ele espirra. Vai ser complicado, pois é como tentar fazer cócegas nele, explicou Naruto enquanto o bebê Shirou começava a adormecer novamente. Todos estavam prestes a desmaiar de tanto segurar o bebê a tarde toda. Merlin então olhou para a caixa em suas mãos e para o grupo que estava a apenas um segundo de desmaiar. Acho que ninguém está interessado em donuts, Naruto, disse Merlin. Acho que não.
De qualquer forma, acho que todos deveriam ir, para que possamos acordar a Sakura. Naruto disse, tirando um donut da caixa e enfiando na boca. No dia seguinte, como era dia de folga da escola, cada um tinha seu próprio plano para o dia. Diane e King saíram para um encontro. Ban apenas relaxou e assistiu TV enquanto Elaine e Elizabeth ajudavam Shiro a limpar a casa, já que a situação só ficava mais difícil com todos em casa. Goviter tinha acabado de ler um livro sobre a Era Moderna, que acabou virando uma revista sobre tendências de roupas. Meliodas estava cuidando do bebê Shiro e se certificando de que ele não se transformasse em dragão novamente, pensando que queria passar um tempo com o neto. Restavam Naruto, Merlin, Semiramis, Arthur e Saber sentados no laboratório que Naruto deu a Merlin. Ali, Semiramis estava deitada sobre uma mesa. O motivo? Naruto conseguiu encontrar uma maneira de fazer com que Semiramis quebrasse seu pacto com o Graal, anulando seu contrato com ele como espírito heróico. No entanto, havia efeitos colaterais e riscos. Semi, vou repassar isso mais uma vez. Se funcionar, você não só ficará completa, como também será uma humana completa novamente, mas não tenho certeza de quanto mudará em termos de aparência. Essas suas orelhas pontudas são muito fofás. Naruto disse, provocando a esposa. E os riscos? Perguntou Semiramis com uma cara corajosa. Você ainda deve ter acesso aos seus poderes e outras habilidades, mas sua vida é muito mais frágil. Talvez eu não consiga curá-lo apenas transferindo meu mana. Então o risco de morte é muito maior e se algo acontecer com você, não posso trazê-lo de volta, explicou ele, lutando contra um nó na garganta. Semiramis sentiu sua tristeza e apertou sua mão com força. Sabe, eu não te via tão emocionado desde o nascimento de Ziref, disse ela enquanto acariciava a bochecha de Naruto. Não deve ser diferente de antes. Pense nisso como um renascimento. Além disso, pelo menos Arthur não terá que se preocupar em retornar ao trono quando você fizer um pacto com ele, explicou. Arthur, por sua vez, tentou manter a calma. Merlin, não haverá complicações durante isso? Perguntou ele. Não sou de fazer experiências sem um estudo aprofundado, mas meu afilhado diz que consegue. Tudo que posso fazer é apoiá-lo, respondeu Merlin. Será que isso será suficiente? Perguntou Saber. Se você pudesse ver tudo o que meu afilhado passou. Confie em mim. Você não tem fé no seu avô? Perguntou Merlin com um sorriso irônico. Não tenho escolha a não ser ter fé nele, disse Arthur suspirando. Saber assentiu. Pelo menos é um inimigo a menos que vale a pena lutar, disse ela, levando um tapa na cabeça de Merlin. Claramente, minha contraparte nunca te ensinou boas maneiras, garotinha. Isso foi muito desrespeitoso, disse Merlin com um olhar ameaçador, fazendo Saber gemer. Tia, prepare o cubo perfeito. Naruto disse. Merlin assentiu e formou um círculo médio ao redor do casal. Naruto segurou firme a mão da esposa e deu um sorriso tranquilizador. Estou pronta, disse Semiramis. Naruto assentiu e criou outro círculo de transmutação. Ao criá-lo, revisou o que faria com base em seu conhecimento prévio e no que tinha a perder. Segundo Edward Elric, isso é um tabu para alquimistas em todos os lugares, e Naruto era apenas um novato no assunto e não entendia bem a regra na época. Ed e seu irmão Ael, Alphonse para abreviar, fizeram algo semelhante na esperança de reviver sua falecida mãe. Sua professora, Izumi Curtis, cometeu o mesmo erro, só que com seu filho recém-nascido. Todos foram punidos de várias maneiras pela verdade por essa transgressão. Ed perdeu a perna e Ael perdeu o corpo inteiro. Para salvar a alma de seu irmão, Ed usou outro círculo e o colocou em uma armadura antiga, sendo forçado a entregar um braço. Foi assim que ele se tornou o alquimista de aço. Ed ficou preso com um braço e uma perna metálicos, enquanto as pessoas confundiam Ael com o alquimista de aço devido à sua armadura. Ed conseguiu recuperar seu braço depois que Ael trocou sua alma e Ed desistiu de sua alquimia para que Ael recuperasse tanto a alma quanto o corpo. Izumi perdeu vários de seus órgãos, fazendo com que vomitasse sangue em momentos aleatórios, obrigando-a a tomar medicamentos especiais.
Com isso, ele esperava se comunicar com Truth e ver o que ele tinha que entregar, visto que a alquimia era inútil neste caso. Ele poderia fazer o que ele fez, mas seria inútil, visto que Truth sabe que Naruto não pode usar a alquimia para ajudá-lo e ele mal a usou durante sua vida como Armstrong. Dando o último sorriso para sua esposa, Naruto bateu palmas e ativou o círculo sob Semiramis, fazendo o selo de comando em sua mão ficar descontrolado. Com a verdade, o deus estava se deliciando com um prato de asas de frango quando de repente se viu no meio de seu espaço branco, olhando para o portal da verdade de uma certa loira. Não me diga que ele está fazendo o que ele fez. Truth colocou a mão no rosto, desejando ainda estar comendo suas asas. Então, de repente, Naruto apareceu diante dele com seu selo de comando brilhando incontrolavelmente. Atrás dele estava Semiramis, com os olhos arregalados, olhando ao redor. O que você quer agora? Eu trouxe seus pais, suas tias, seus tios, Goviter. O que você quer? Outro bebê? Poder. Prazer. Não me diga que veio aqui por um frasco de Viagra. Truth disse com um tom cansado. Não, estou aqui pelo que me pertence. Naruto disse agarrando a mão de Semiramis. Você quer sua esposa? Truth perguntou. É isso mesmo. Naruto respondeu. Mas ela está bem ali, disse Truth com uma gota de suor. Você sabe o que eu quero dizer, verdade? Quero minha esposa de volta. Sua alma e liberdade entregues a mim. Naruto praticamente gritou. Naruto, que lugar é esse? Semiramis perguntou com um olhar aterrorizado. Não importa o que dissermos, rainha. Mesmo que eu dê a ele o que ele quer. Você não estará por perto para compreender ou se lembrar de nada. Truth disse com seu sorriso estranho. FMA. Beost, tema principal. Naruto, do que ele está falando? Perguntou Semiramis. Semi, eu queria negar, e você sabia disso o tempo todo. Não sei se é porque você achou que estávamos no mesmo barco ou se estava com medo de me contar, disse Naruto, segurando as lágrimas. Eu sou o verdadeiro Naruto. Não sou o espírito ou forma de consciência dele. Sou o cara de verdade, tecnicamente não sou um espírito heróico de verdade. Ele terminou, com um olhar chocado. Semiramis sentiu-se triste enquanto abraçava Naruto. Então isso significa, você não é a verdadeira Semiramis, mas eu sou o real. Para completá-la, preciso invocar sua alma, disse Naruto enquanto acariciava seus longos cabelos negros. Semiramis permaneceu em silêncio, segurando o marido com força. Naruto se virou para olhar para Truth, que apenas observava, esperando que tudo aquilo acabasse. Então, qual será a verdade? O que eu tenho que sacrificar para completar minha esposa? Naruto perguntou com um olhar sério, fazendo a criatura de nível divino pensar. Eu quero muito esses perus, mas não posso me livrar da sua alquimia nem tirar seus membros. Então, o que te faria abrir mão da sua esposa? Perguntou Truth, recebendo um olhar furioso que o fez sentir como se estivesse sendo atingido por um raio de calor. Nossa, não aguenta brincadeira? Perguntou ele. Quero reunir minha esposa por completo. Não quero que ela sofra sendo uma marionete do Graal. Naruto gritou enquanto Semiramis estremecia com a ideia. Ela é o seu oposto e, ainda assim, você a ama. Que diabos, pensar que ela era tudo o que a saber Gol falhou em ser. Uma governante que pode ser mulher e uma verdadeira feminista. Lembro-me de uma vez em que ela achava que uma mulher se apaixonar era tão ridículo quanto ser uma criadora de bebês. Você realmente quer passar por isso de novo? Perguntou Truth. O que você quer dizer? Naruto perguntou. Como você sabe que eu não vou simplesmente matar aquela mulher ali mesmo e te dar a mesma mulher que tentou te matar nos primeiros anos em que você a conheceu? Talvez a troca que eu te dê envolva a Semiramis original. Você sabe, aquela que te odeia e talvez nunca te ame. Nada além de uma dor, ou melhor ainda, alguém que só existe para te odiar? Truth perguntou em tom debochado. Naruto fechou os olhos e falou antes que Semiramis pudesse objetar. Mesmo que ela me odeie. Mesmo que ela não queira ficar comigo. Mesmo que ela queira me matar.
É um destino melhor do que ficar preso lutando como um cachorro para a diversão de outra pessoa, por uma força corrupta, uma natureza baseada em falsas promessas. Naruto gritou, fazendo Tru ficar quieta. E a maioria dos adolescentes simplesmente abandona uma garota quando ela fica carente. O senhor tem o meu respeito, disse Truth, batendo palmas. De qualquer forma, tenho uma boa ideia do que tirar de você. 2 coisas para ser exato, e só estou lhe dizendo uma, disse ele enquanto puxava um orbe com uma sombra dentro. Tudo bem, qual é a minha penalidade por exigir a liberdade da minha esposa? Naruto perguntou. Primeiro, você descobrirá sua punição por conta própria. Não tirarei nada específico, como um membro ou habilidade, mas adicionarei algo que o machucará quando perceber. Naruto assentiu lentamente, pois isso era bastante confuso de entender. Segundo, Semiramis não terá nenhuma lembrança ou conhecimento da Guerra do Santo Graal ou de qualquer uma das vezes em que participou. Principalmente agora que você a invocou. Todo o resto permanecerá, concluiu. Então o que me restará? Perguntou Semiramis nervosamente. Seus poderes seriam um só, já que você ainda é você mesma e, francamente, suas memórias e experiências da sua vida passada, quando se casou com esse idiota. Seu corpo físico permanecerá o mesmo, já que é assim que o mundo a conceitua. Sinto muito se você continuar parecendo uma elfa, senhora Orelhas Pontudas. Truth disse enquanto o orbe acima de sua mão flutuava em direção a eles. Semiramis olhou para o orbe e viu uma figura feminina de vestido. Ela o pegou e o encarou, sentindo certa ansiedade. Naruto agarrou a mão dela e a apertou com força, confortando-a. Você está pronto para isso? Você não vai se lembrar de nada relacionado a mim te invocando, disse Naruto. Eu sei, não só isso. Vou esquecer de todos, Shirou, o bebê, Saber, Arthur, todos. Vai ser muita coisa, especialmente porque sou uma mulher ancestral presa nos tempos modernos, cuja última lembrança é a minha morte. Semiramis explicou, revelando medo na voz. Semi, não importa o que aconteça. Eu sempre estarei ao seu lado, mesmo que você seja uma velha lobotomizada. Farei tudo o que estiver ao meu alcance para mantê-la feliz, disse Naruto enquanto a olhava nos olhos. Semiramis olhou para o orbe mais uma vez antes que uma lágrima solitária caísse de seus olhos. Prometa que nunca sairá do meu lado. Não importa que tipo de pessoa eu me torne. Perguntou ela. Naruto a puxou para um último abraço. Mesmo que eu não esteja sempre por perto, mesmo que o amanhã esteja vazio de promessas, nada impedirá seu retorno, concluiu Semiramis. Tic-tac vocês dois. Ainda tenho um prato de asas para terminar, disse Truth, batendo na mão como se estivesse usando um relógio. Naruto Armstrong Uzumaki Namikaze, você sempre será o único homem que eu amarei. Semiramis disse enquanto mantinha o orbe perto do coração antes de Naruto puxá-la para um beijo apaixonado. Ah, que fofo. É melhor você não me incomodar com mais nada. Truth disse enquanto expulsava os dois de seu domínio. Fim da música. De volta à realidade. Merlin soltou o cubo quando o casal retornou. Naruto saiu caminhando com Semiramis dormindo em seus braços, segurando um orbe vazio. Funcionou? Perguntou Merlin. Só há um jeito de descobrir. Vou esperar ela acordar, disse Naruto enquanto começava a sair. Ah, e Arthur, me avise quando quiser fazer um pacto. Posso começar a te alimentar com mana em um ritmo mais natural assim. Naruto parou novamente. Também ajudaria-se a saber não dormisse ao seu lado sempre que ela não fizesse o mesmo com a Shirou. Ele terminou, fazendo os dois corarem. O que você andou fazendo? Arthur perguntou a saber. Preciso de mana para me sustentar. Shirou não tem mana suficiente e Naruto não cozinha o tempo todo. Saber respondeu com um olhar de desespero. Você é uma irmã muito estranha. Sósia? Gêmea? Contraparte? Arthur perguntou, sem saber o que pensar de saber. Não é sua namorada, com certeza. Merlin riu. Isso é tão errado em tantos níveis, disse Saber, já se esquecendo de como Mordred foi concebido. A pobre Saber-chan nunca aprenderá a amar. Mesmo que seja um amor familiar, disse Merlin enquanto voltava ao trabalho.
Ela é tão diferente do meu Merlin. Será que ela é tão poderosa? Perguntou-se saber. Com Naruto, um tempo depois, Naruto apenas sentou em uma cadeira, observando sua esposa adormecida. No fundo, ele estava preocupado com o quanto a mente dela havia sido afetada. E havia a verdade, que disse ter tirado duas coisas dela. As memórias dela de tudo, desde sua invocação inicial, e algo mais que ele precisa descobrir. Seja lá o que for, não importa, porque pelo menos agora Semiramis não precisa se preocupar em ser usada como uma escrava para lutar pela diversão de outra pessoa. Enquanto sua família e todos com quem ele se importava estivessem seguros, nada mais importava. Agora, todos que ele conhece podem viver uma vida feliz sem estarem presos a uma maldição como o Graal. Se possível, talvez ele pudesse convencer Arthur a desistir da ideia de competir pelo Graal também. Pode ser difícil, mas quem sabe, talvez o garoto veja as coisas do seu jeito. Naruto enxugou os olhos e notou que Semiramis começou a se revirar durante o sono. Poucos minutos depois, ela começou a bocejar e seus olhos começaram a tremer. Naruto sorriu quando Semiramis começou a acordar. Ele se levantou da cadeira quando Semiramis começou a se levantar da cama e esfregou os olhos. Por um breve momento, a ex-assassina encarou o marido, confusa. Zeref. Por que você é loira? Semiramis perguntou com a voz seca. Naruto sorriu e abraçou Semiramis enquanto ria de sua mente senil. Semiramis pode ser uma jovem saudável de 20 e poucos anos, mas sua mente provavelmente girava em torno de aveia, remédios e mandar pessoas para a morte. Zeref, por que você ficou tão carinhosa de repente? Já que está aí, onde está sua irmã mais velha? Aliás, que quarto é esse? Semiramis continuou perguntando como se realmente fosse uma senhora idosa. Semi, eu realmente pareço com meu próprio filho? Naruto perguntou enquanto a olhava cara a cara. Semiramis ficou atordoada e se afastou lentamente. Devo estar alucinando. Albedo, se isso é algum tipo de piada cruel, pare com isso. Eu não gosto quando você usa seu próprio pai para mexer com a minha mente. Ela exigiu, quase caindo de volta na cama. Naruto começou a caminhar lentamente em direção à governante que se afastava enquanto ela tropeçava nos cabelos. Semi, isso não é uma brincadeira ou uma ilusão. Eu realmente estou aqui, disse ele, estendendo a mão para ela. Filhoste, tema de Aerith. Semiramis balançou a cabeça. Vá embora, espírito. Posso estar murcha, mas ainda não estou pronta para a vida após a morte. Como ousa assumir a forma do meu falecido marido? Perguntou ela, apontando o dedo para Naruto. Semi, por favor, Semiramis tentou dar-lhe um tapa. Não volte, Gou imundo. Contanto que eu tenha um meu, Semiramis levou a mão ao pescoço, encontrando apenas o espaço vazio. Onde está? Para onde você o levou? Onde está o meu pingente? Gritou ela enquanto lágrimas começavam a brotar em seus olhos. Semi, não ouse me chamar assim. Eu sou Semiramis, a rainha da Síria. Só o homem que eu amava pode me chamar assim. Proclamou Semiramis enquanto as lágrimas começavam a cair. Semiramis, eu sou o verdadeiro Naruto. Eu nunca morri. Fiquei preso no pingente por muitos anos. Sei que é muita coisa para assimilar, mas Semiramis apenas o encarou como se ele fosse um louco. Siga-me aqui, disse Naruto, arrastando a esposa para o banheiro para se olhar no espelho. Semiramis gritou. Se acalme um pouco, claro que você tem orelhas pontudas agora, mas, você é jovem e bonita. Naruto disse na esperança de acalmá-la. Por que meu cabelo é tão longo? Perguntou Semiramis, vendo que era mais longo que um belo tapete em seu palácio. Você precisa cortar o cabelo. Naruto perguntou com um sorriso tímido. Semiramis começou a esbofeteá-lo. Antes que pudesse repreendê-lo, tudo voltou à tona. O homem conseguiu agarrá-la e ela conseguiu agredi-lo fisicamente. Além disso, ele inventou uma piada idiota que fez com que os sentidos dela lhe dissessem que ele precisava morrer. N Naruto? M marido? E é você mesmo? Semiramis perguntou, recuperando lentamente os sentidos.
Você finalmente está recuperando o juízo. Juro que eu ia me envenenar se isso significasse te tirar dessa, disse Naruto antes de Semiramis segurar Naruto com força, como se fosse um abraço. Naruto, você realmente voltou. Meu marido finalmente voltou para mim. Ela gritou enquanto os dois se beijavam. Naruto, precisamos contar para Zeref Albedo. Nossos filhos ficarão felizes em saber que você está vivo e de volta, disse ela enquanto puxava a mão dele, apenas para que o loiro permanecesse no lugar. Semi, acho que preciso te explicar algumas coisas antes de fazermos alguma loucura. Naruto disse, fazendo Semiramis olhar para ele confusa. O que foi, Naruto? Perguntou Semiramis. Bem, veja bem, tudo começou alguns dias atrás, quando fui libertado do pingente. Naruto parou de falar enquanto começava a aprender sobre os eventos da Guerra do Santo Graal até agora, quando ela perdeu a memória de ser uma serva da classe assassina. Em outro lugar, uma figura vestida de preto e armadura pode ser vista correndo por vários galhos de árvores em uma floresta antes de chegar ao topo de uma grande colina. A figura olhou para a cidade de Fuyuki antes de se sentar de pernas cruzadas. A figura removeu o capacete e colocou a cabeça para fora, revelando suas feições. Uma mulher pálida com longos cabelos negros, olhos amarelos e 2 chifres saindo da lateral da cabeça. A mulher revelou uma chave que trazia presa a um cordão em volta do pescoço. Uma fechadura apareceu no chão à sua frente e ela abriu. Dentro havia um grande cofre com diversos itens. Um deles era um medalhão com um triskel dourado na tampa. Ao abri-lo, ela viu um homem loiro e uma mulher de cabelos pretos, ambos sorrindo e segurando crianças pequenas. A mulher deixou uma única lágrima cair antes de fechá-lo e enrolá-lo em volta do pescoço. Olhando mais atentamente, ela sacou uma grande arma parecida com uma foice. Ela era capaz de mudar de várias cores antes de pousar no verde. A foice tinha um cabo curvo e uma caveira no topo, com a lâmina colorida saindo de sua boca, semelhante a um dragão cuspindo fogo. Ela acariciou a lateral da lâmina antes de guardá-la também. Ela sorriu para a arma, era a única prova de sua linhagem. Como a lenda de Karna, que possuía sua armadura dourada, ela possuía um dos tesouros de seu pai. Elas podem ser armas e vistas como ferramentas para qualquer belicista e ignorante, mas são apenas pequenas bugigangas comparadas aos meus verdadeiros tesouros. Qual é o seu tesouro, pai? Perguntou a mulher olhando para o céu. Meus verdadeiros tesouros são inestimáveis e insubstituíveis. Você é um deles, minha princesinha. A mulher sentiu mais lágrimas escorrerem pelo rosto ao relembrar sua lembrança favorita. Ela fechou os olhos brevemente antes de abri-los novamente, revelando seus orbes dourados, negros com um tom roxo e sem pupilas. Uma pequena marca em forma de garra surgiu ao redor de seu olho enquanto asas negras e sombrias se manifestavam em suas costas. Eu vou te encontrar, pai. Não quero mais ficar sozinha, disse ela antes de pular da colina e voar para o céu, antes de se camuflar para evitar chamar a atenção do público. Continua, e assim, chegamos ao final deste capítulo. Antes de seguir em frente, gostaria de tomar um momento para agradecer a você, que acompanhou até aqui. Sei que a jornada nem sempre foi fácil e, às vezes, as palavras podem não ser suficientes para expressar o quanto sua paciência e dedicação significam. Seu tempo e atenção são preciosos, e sou profundamente grato por você escolher estar comigo nesse caminho. A história ainda tem muito a revelar, e mal posso esperar para compartilhar o que vem a seguir. Espero que você continue comigo, pois sem você, tudo isso não passaria de palavras sem eco. Até o próximo capítulo, e mais uma vez, obrigado por estar aqui. Se despede o seu canal favorito Kirito Uzumaki Fanfics.